Shalom, tudo bem? Vamos para a leitura de mais um aliá hoje. A quinta aliá da Parashá Behaloterá. Ela está em Números, capítulo 10, versos 11 a 34. Deixa eu abrir aqui, que eu estava fazendo a leitura já das duas próximas aliot. E eu desmarquei do 11 ao 34 aqui. E a leitura na Brit Hadashah, hoje ela está em 1 Coríntios 10, do 6 ao 13, certo? Então vamos começar pela leitura da aliá de Números 10, do 11 ao 34. E foi no segundo ano, no segundo mês, aos 20 dias do mês, que a nuvem se retirou de sobre o tabernáculo do testemunho. E os filhos de Israel puseram-se em marcha do deserto do Sinai, segundo a ordem das suas partidas. E a nuvem pousou no deserto de Parã. E partiram no princípio segundo o mandado do Eterno, através de Moisés. Em primeiro lugar, partiu o estandarte dos filhos de Judá, segundo seus exércitos, e sobre seus exércitos estava Naashon ben Aminadab. E sobre o exército da tribo de Issachar, Netanuel ben Tsoar. E sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulon, Eliabe ben Helon. E o tabernáculo foi desmontado. E puseram-se em marcha os filhos de Gerson e os filhos de Merari, que levavam o tabernáculo. E partiu o estandarte do acampamento de Ruben, segundo seus exércitos, e sobre seu exército Elitsur ben Shadeur. E sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão, Shelumiel ben Tsurishadai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Gad, Eliasaf ben Deuel. E puseram-se em marcha os queratitas, que levavam os objetos do santuário, e erguia-se o tabernáculo até que eles chegassem. Tá, entendi. E puseram-se em marcha os queratitas, que levavam os objetos do santuário, e erguia-se o tabernáculo até que eles chegassem. E partiu o estandarte do acampamento dos filhos de Efraim, segundo seus exércitos, e sobre seu exército Elishama ben Amiud, e sobre o exército da tribo dos filhos de Menash, Gamliel Pedatsur, e sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim, Avidan ben Gidoni. E partiu o estandarte do acampamento dos filhos de Dan, que era a retaguarda dos acampamentos, segundo os seus exércitos, e sobre seu exército Riezer ben Amishadai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Asher, Pagiel ben Ochran. E sobre o exército da tribo dos filhos de Naphtali, Ahirá ben Enan. Estas são as partidas dos filhos de Israel, na ordem de seus exércitos, e puseram-se em marcha. E Moisés disse a Rovav, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: estamos partindo para o lugar sobre o qual o Eterno disse: dá-lo-ei a vós. Vem conosco e te faremos o bem, porque o Eterno falou que traria o bem sobre Israel. E disse-lhe: não irei, somente a minha terra e a minha família voltarei. E disse: rogo-te, não nos deixe, porquanto sabes de nossas pousadas no deserto, e nos servirá de olhos. E se vieres conosco, nós faremos contigo mesmo bem que o Eterno fizer conosco, e te beneficiaremos. E partiram do monte do Eterno caminho de 3 dias, e a arca da aliança do Eterno ia diante deles caminho de 3 dias, para lhes descobrir lugar de descanso. E a nuvem do Eterno ia sobre eles de dia, quando partiam do acampamento. Aqui saiu as ordens da marcha, né? A leste estava o arraial de Judá, ao sul o arraial de Ruben, a oeste o arraial de Efraim. Cadê? O estandarte do acampamento dos filhos de Efraim. A oeste o arraial de Efraim, e ao norte o arraial de Dan. Então era o tabernáculo. Assim, aqui. O tabernáculo é retangular, né?
Então, na frente do tabernáculo, aqui como se fosse a entrada do tabernáculo, é o arraial da tribo de Judá, leste. No sul, o arraial da tribo de Ruben. A leste, o arraial da tribo de Judá é Judá, Issachar e Zebulon. Ao sul, o arraial da tribo de Ruben é Ruben, Simeão e Gade. A oeste, o arraial da tribo de Efraim, Manassés e Benjamim. Ao norte, o arraial da tribo de Dan. Dan, Asher e Naphtali. Então, saía primeiro o arraial, na vanguarda, o arraial de Judá, logo após o arraial de Ruben. Levantava-se o tabernáculo, juntava os utensílios, porque antes de sair Judá, é o entendimento que eu tenho, tá? Do que está escrito aqui é o entendimento que eu tenho. Antes de desmontar o tabernáculo, saía a Arca da Aliança nos ombros dos queratitas, que eram responsáveis pelos objetos do tabernáculo, inclusive por carregar a Arca da Aliança nos ombros. Então saía a Arca da Aliança na frente, e aí a coluna de nuvem durante o dia, ou a coluna de fogo durante a noite, ia para encontrar o pouso. Saía na vanguarda o arraial de Judá, logo a seguir o arraial de Ruben. Levantava-se o tabernáculo, né? Desmontava-se o tabernáculo e levantava-se sobre os ombros dos gersonitas e meraritas. Logo após o tabernáculo saía as tribos, o arraial do oeste com Efraim, Manassés e Benjamim. E na retaguarda, o arraial do norte, com Dan, Asher e Naphtali. Então, saía aí, era assim que funcionava a caminhada do povo de Israel no deserto, até chegarem em Canaã, tá? Esse é o entendimento que eu tenho do tempo que eu tenho estudado, né? Que não é só o tempo aqui das aliás, já faz para mais de ano e meio que eu estou estudando, né, sobre as tribos, sobre as unções. Então, estou agora estudando com o apóstolo Aguinaldo, né, sou membro ativo, né, do Ministério Tabernáculos. Estou estudando com o apóstolo Aguinaldo, então está sendo aprofundado o conhecimento. E o que eu estou passando aqui é só o que eu entendo daquilo que eu aprendi, tá? Eu estou transbordando aquilo que eu aprendi. Beleza? Vamos então, gente, pra... Deixa eu ver o que é que tá marcado aqui. Aqui é Abacuque, que não é a leitura, que é Salmo 91. Tá, então, vou pegar aqui pra marcar para as próximas duas aliás, né? Aliot. Plural de aliá é aliot. Eu preciso lembrar. Eu tô falando assim porque eu também preciso lembrar, tá? Eu também esqueço. Misericórdia, Senhor. Vamos para a leitura da Brit Hadashah. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versos 6 a 13. Isso, olhando na colinha aqui. Aqui é o apóstolo Paulo falando aos Coríntios, né? Lembram que na carta de Lucas estava escrito que os apóstolos, os Shlihim, a única coisa que eles pediam era para se abster da idolatria, não comer comidas impuras, não se abster-se da prostituição, da idolatria, não comer comidas impuras e estudar a Torá, se eu não me engano. Eu tenho que olhar de novo, mas eram 4 coisas. Entre elas a idolatria, o consumo de comidas impuras e bom, eu falei agora há pouco, já me fugiu. Só misericórdia.
E aqui o apóstolo Paulo está falando exatamente sobre uma advertência contra a idolatria. E, capítulo 10, verso 6. E estes acontecimentos foram um exemplo para nós, para que não cobicemos o mal tal como aqueles cobiçaram. E também não devemos servir aos ídolos, como também alguns deles serviram, como está escrito. O povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não devemos cometer imoralidade sexual, como alguns deles cometeram imoralidade sexual e caíram num só dia 23.000. Imoralidade sexual, né, ou prostituição, a idolatria, o consumo de alimentos impuros e o estudar a Torá, né, que era o que eles pregavam. E não devemos tentar o Mashiach. Deixa eu ver. 133. Os mandamentos não devemos tentar a Cristo, não devemos tentar a Deus. Não devemos tentar o Mashiach como alguns deles tentaram e pereceram pelas serpentes. Aqui está falando, esse pelas serpentes é quando o povo no deserto cometeu o pecado de idolatria e imoralidade sexual e caíram num só dia 23.000. Nós não chegamos ainda nessa paraxá. Eu acredito que ela está um pouco mais para frente. Eu não sei se é a próxima ou se é mais uma. Eu não sei, eu não lembro. Eu realmente não lembro, eu não sei. Mas tem uma paraxá que nós vamos ler que fala sobre a serpente no madeiro, que a serpente de cobre que Moisés esculpiu pela ordem de Adonai, para que o povo olhasse para a serpente e fosse curado. Também tem o caso da imoralidade sexual, quando 23.000 já tinham caído, e Finéias pega Finéias, que é filho de Arão, ele pega Finéias, que é filho... Bom, Finéias. Ele pega uma espada e mata a pessoa que iniciou... As duas pessoas que iniciaram, que trouxeram esse pecado para o arraial. Que foi... Eu não lembro quem foi, mas eu sei que ele se deitou, vou usar este termo, ele se deitou com uma mulher cananeia. Levou ela para dentro do arraial, para dentro da sua tenda, e começou ali a dizimação do povo. E aí, Finéias foi lá e matou os dois ao mesmo tempo. Vocês imaginam como. Nem vocês devem murmurar, como alguns deles murmuraram e pereceram pelas mãos do destruidor. Números 17. Nós vamos ler, ó. O que eu estava falando da serpente vai aparecer na paraxá de Números 21, 4 a 6 e 17 do 6 ao 15, ou do 16 do 41 ao 50. Então é nas próximas paraxás que a gente vai estudar sobre isso aqui. Ora, todos estes fatos que aconteceram com eles foram para o nosso exemplo e foram escritos para nossa instrução, para que venha sobre nós o fim das eras. Portanto, quem pensa que está de pé deve tomar cuidado para que não caia. A tentação não vem sobre vocês, exceto a dos filhos dos homens, mas Elohim é fiel e não permitirá que sejam tentados mais do que são capazes. E ele fará uma saída para a sua tentação, de modo que sejam capazes de suportá-la. Isso aqui, quando eu estava no grupo de jovens, esse texto, né, de 1 Coríntios 10, 13, foi um dos textos que eu memorizei e que eu guardo até hoje, na versão Almeida, né, corrigida e fiel. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e justo para vos purificar da tentação.
Não vos sobrevive tentação na força humana, mas Deus é fiel e justo para vos livrar da tentação. Pelo contrário, juntamente com a tentação, você proverá livramento, de sorte que possais suportar. É mais ou menos isso, eu não me lembro agora. Pra variar, eu não tô lembrando. Mas é isso. Essa é a quinta aliá pra hoje. E a gente vai... Mais tarde vai ter mais a sexta e a sétima aliá. A princípio eu vou fazer a sexta e sétima aliá juntas, tá? Pra que vocês aproveitem o Shabbat, tá bom? Beijo pra vocês. Shalom, shalom.